Mais uma vez, bom dia. Feliz sábado a todos. Que bom estarmos na casa de Deus, mais uma vez, para continuarmos estudando a respeito de como viver como quem? Como Jesus. Como viver como Jesus. E é assim que nós vamos ser muito felizes, né? Essa é a nossa série que já está caminhando para a reta final. Falta pouco agora. Nós já aprendemos muitas coisas, né? Lembram ainda dessa primeira parte? Quem não viu, perdeu algum vídeo, pode voltar lá no blog da igreja, tem todos eles gravados. É bom a gente revisar, rever os assuntos, porque Jesus fazia 4 coisas se preparando. Ele louvava, e nós vimos o motivo pelo qual nós louvamos a Deus. Ele estudava as Escrituras, nós também devemos estudar a Bíblia todos os dias. Ele orava, ele fazia muito isso. Jesus às vezes passava a noite em oração. Nós também podemos conversar com Deus através da oração. Ele meditava, pensava, refletia, gastava tempo e ali ele ouvia a voz de Deus. Nós também podemos aprender a ouvir a voz de Deus. Jesus também fazia 4 coisas depois que ele começava o trabalho dele durante o dia. Ele primeiro se preparava através do louvor, estudo da palavra, oração e meditação. E ele ensinava, pregava, curava e perdoava, libertando as pessoas do pecado. Nós também somos chamados a fazer o mesmo que Jesus fez. Nós vimos semana passada como Jesus ensinava. E como ele ensinava? Ele era o exemplo, o modelo, e ele fazia os milagres, ele ajudava as pessoas, ele fazia tanta coisa e depois dizia para os discípulos: vocês são chamados para fazer o quê? O mesmo. Quem é discípulo de Jesus é capacitado por ele para fazer as mesmas coisas. João 14, Jesus disse o quê? Vocês farão coisas ainda maiores do que essas. Então, o discípulo de Jesus é capaz de fazer o mesmo que ele fez, coisas ainda maiores, quando nós recebemos o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos ver, o próximo assunto é a pregação. Jesus pregava. Jesus, ele era um pregador. E as multidões se reuniam para ouvi-lo pregar. Quantas vezes na Bíblia nós lemos que havia ali milhares de pessoas? Por duas vezes, Jesus teve que fazer o quê? Ele teve que multiplicar pães e peixes para alimentar a multidão, porque eles estavam com ele por tanto tempo, às vezes por dias, que a comida acabava, o lanchinho que eles prepararam acabou, e antes de ir embora, Jesus falou: é melhor nós darmos alguma coisa para eles comerem, porque na volta para casa agora eles já estão morrendo de fome, literalmente. Eles precisam comer alguma coisa. E aí vinha a multiplicação, o milagre, para que eles tivessem alimento, para na volta para casa terem força suficiente para caminhar, porque na época não tinha o Shinkansen. Não tinha. Então o negócio era no SP2, que era um carro, o irmão Paulo talvez lembra, que chamavam SP2, um carro antigo lá no Brasil. Não, era 2 sapatos mesmo, SP2 é a pé, voltava para casa a pé. Por isso que o pessoal lá naquela época era parecido com o povo japonês mesmo, mais magrinho, que andavam muito. Imagina quanto aquele povo andava, às vezes 30, 40 quilômetros num dia. A gente leu o relato bíblico, uma cidade a outra, eles faziam aquele percurso durante o dia e eram muitos quilômetros que eles percorriam. Então, Jesus alimentava aquela multidão e o povo queria vir para ouvir, porque Jesus falava com autoridade. Ele pregava e atraía as multidões. Milhares de pessoas queriam ouvir. A Bíblia traz alguns sermões de Jesus completos. Nós não vamos ler agora, mas é muito interessante você saber. Por exemplo, no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, a minha Bíblia, que é uma Bíblia versão revista e atualizada, ela traz subtítulos. E aqui aparece o seguinte: o Sermão do Monte, a partir do capítulo 5. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus trazem o sermão completo de Jesus. Com certeza ele ensinou outras coisas, ele falou muito mais ali, mas aqui já tem muita informação, muitas lições e muitos assuntos Jesus nos ensinou. O Sermão do Monte, um sermão muito bonito. Eu conheço pessoas que conhecem esse sermão de cor. Aprenderam realmente esse sermão. Depois, na minha Bíblia, eu tenho outro subtítulo no capítulo 24. Antes de começar aqui, aparece assim: o sermão profético. Jesus fala a respeito do futuro. São profecias, no capítulo 24, capítulo 25, e ele continua
até o final do capítulo 25, 2 capítulos da Bíblia, Jesus estava falando a respeito de profecias, o que vai acontecer no futuro antes da sua volta. Ele dá um alerta, ele nos avisa para que estejamos preparados. É um outro sermão de Jesus, está ali relatado. Jesus era um grande pregador, e a pregação, ela nada mais é do que fazer isso: jogar sementes. E Jesus mesmo falou a respeito disso, a respeito do lançar a semente. O que é a semente? Dentro da parábola do semeador, a palavra de Deus, que é lançada no solo. O que é o solo? O coração do ser humano. Então nós somos o solo e Deus, Jesus, é o semeador. E a sua palavra é a semente que cai no solo. Agora, como está o seu solo? Será que ele está preparado para receber essa semente, que é a palavra de Deus? Será que está adubado? Ele está pronto para germinar a semente da palavra de Deus? Na parábola nós vimos que às vezes caiu na beira do caminho, a terra às vezes era dura, o sol bateu e matou ali a plantinha que estava nascendo, ou nasceu no meio dos espinhos, mas também cresceu em terra boa. Veja o que diz em Marcos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 28. Marcos 4, 26 a 28. Esta aqui não é a parábola do semeador. Esta aqui é a parábola da semente. A do semeador é essa que eu mencionei para vocês, que a semente caiu à beira do caminho, no terreno rochoso, entre os espinhos. Agora, a parábola da semente diz o seguinte. Marcos 4, 26 a 28. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. O que diz aí? Não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Esse é um mistério, o mistério da semeadura. A semente é lançada e ela germina. Enquanto ele dormia, enquanto ele passava uns dias, ele nem sabia como, mas o que estava acontecendo com a semente? Germinando, crescendo, brotando, até que um dia ela vai dar outras sementes. É uma coisa fantástica isso que acontece, é um milagre. E Deus cuida dessa parte. Qual que é a função do semeador? Lançar a semente, é isso. Nós somos chamados para viver como Jesus, não é isso? Para fazer o mesmo que ele fazia. Como que eu vou pregar, pastor? Eu não sou pregador, eu não sou pregadora, eu não tenho esse dom. Eu não consigo pegar o microfone na frente das pessoas. Como é a nossa pregação? A nossa pregação é fazer o que Jesus fazia. A pregação era isso, ele lançava sementes. Ele falava, dizia, pregava. Muita gente fazia o que com as palavras de Jesus? Rejeitava. Mas muitas pessoas também aceitavam aquela palavra. Alguns deixavam a palavra de Deus transformar a vida delas. Como nós somos chamados para fazer o mesmo que Jesus? Lançar sementes. É isso que nós fazemos. O resto é com Ele. Assim como a semente, eu não posso fazer nada pela semente lá dentro do solo, mas Deus faz. Ela brota, germina, cresce e aí começam a aparecer os frutos. Deus é que cuida disso. Ele nos chama para fazer o trabalho fácil. Ele cuida do difícil. O milagre é Ele que faz. Nós temos que lançar sementes. Todas as vezes que nós distribuímos um livro como esse que nós temos, e ainda temos muitos para distribuir, ainda existe esperança. Quantos já foram distribuídos, irmão, aqui no Japão? Aqui só em Toyota já mais de 1.500. Mais de 1.500 livros. Só a nossa igreja. Somando as outras, ao todo foram o quê? 23 mil. E eu digo para vocês, se brotar uma semente, já valeu a pena. Pense sobre isso. Uma só, já valeu a pena. Todo o dinheiro, tempo, gasto, esforço, sacrifício, vale a pena. Imagina você chegar no céu e ali Jesus vai dizer, olha, esta pessoa que está aqui foi resultado daqueles 23 mil livros. Se for uma só, uma alma que vai viver eternamente, já valeu a pena. Já colhemos o resultado daquela semente. Deus nos chama para fazer isso. Cada um de nós tem um dom, tem um talento. Às vezes nem sabemos qual é.
Mas Deus nos chama para atuarmos, para usarmos esse dom, esse talento para fazer o quê? Lançar semente. O resto é com Ele. A partir dali, o que você faz? Você ora. Aí você ora e diz para Deus: Senhor, cuide daquela sementinha, que ela possa brotar e ajudar aquela família, aquela pessoa, que alguém seja atingido por isso. Não sabemos nem quem. Quantos livros nós colocamos por aí e nem sabemos quem foi que pegou o livro e levou para casa. Isso é com Deus, é o Espírito Santo que vai fazer o trabalho. Nosso trabalho é fazer o quê? Lançar a semente. Agora, vamos voltar um pouquinho lá no Velho Testamento, Isaías 55, 11. Isaías 55, verso 11. Deus nos diz algo maravilhoso a respeito da sua palavra. Jesus, o pregador, Deus, aquele que traz a sua pregação, a sua mensagem. E aqui ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus prega, Jesus pregava, ele fala, a palavra quando sai da boca de Deus, quando saía da boca de Jesus, não voltava para ele como? Vazia. Ela tinha um propósito e ela atingia esse propósito. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Ele diz alguma coisa, é sério. Ele faz. Se Ele falou que é assim que é e é ponto final. Eu crendo ou não, eu aceitando ou não, isto vai ser assim, porque a sua palavra é verdadeira, é fiel, e ela não volta vazia, ela atinge o seu objetivo. Esta é a pregação de Deus para nós. E Deus nos chama a sermos pregadores também. Semeadores, aqueles que vão levar a semente. Lá no povo de Israel, no tempo antigo, eles estavam no Egito e foram escravos por 400 anos. E ali eles viram a religião dos egípcios. Eles viram que aqueles povos todos, depois que eles saíram dali, ao redor deles, os filisteus, amorreus, jebuseus, e aí vai, né? Dezenas de povos, todos eles adoravam ídolos. Eles tinham templos, como nós já estudamos aqui, vimos, onde eles colocavam o que dentro do templo? O seu ídolo. E aí Deus chegou para eles e deu para Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E o segundo mandamento dizia o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Não te curvará diante delas, não a adorarás, não prestará culto, reverência para uma imagem. Por quê? Porque vocês vão estar limitando a uma imagem esse Deus que sou eu, poderoso, grandioso, maravilhoso, imenso. Vocês não construam uma imagem, preste atenção nisso, uma imagem que represente a mim. Então Deus não queria que algo físico, material, representasse a Ele, fosse a imagem dele. Ele tinha um outro plano em mente. O plano dele era de outra maneira. Todos aqueles povos pagãos, povos que adoravam ídolos, os seus sacerdotes, eles se vestiam de uma maneira a representar este Deus. Esta aqui é uma imagem de um sacerdote egípcio. Eles se vestiam de uma maneira que pudesse ilustrar, representar, de uma maneira visual, o poder, a grandiosidade ou as características do Deus que eles adoravam. Então, se era um Deus dos filisteus, se era Baal, se era Dagon, o Deus que fosse, o sacerdote se vestia de uma maneira a representar. O sacerdote no templo de Deus também tinha uma vestimenta que representava as características do Deus verdadeiro. E o desenho desta vestimenta foi o próprio Deus que passou em detalhes para Moisés. E elas foram confeccionadas com o mais perfeito e puro material. Limpo, impecável, mostrando a santidade e pureza de Deus em todos os detalhes. Ali no peitoral do sacerdote, o sumo sacerdote trazia o quê? 12 pedras, representando cada uma das tribos de Israel. Havia 2 pedras especiais, uma em cada lado, em cada ombro, Urim e Tumim. Elas brilhavam quando Deus tinha que dar uma resposta, dizendo sim ou não para uma pergunta. Deus se comunicava através daquela vestimenta que representava esse Deus. Agora, Deus tinha um plano muito especial quando Ele disse: não façam imagem de escultura para me representar. Por quê? Vamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 19. Todo mundo aqui sabe, conhece o que está em Êxodo 20.
O que nós encontramos no capítulo 20 de Êxodo? Os 10 mandamentos. Um pouco antes, portanto, de Deus apresentar ao povo os 10 mandamentos e dizer para eles: não farás para ti imagem de escultura. Em Êxodo 19, verso 6, veja o que Deus diz ao povo: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês serão nação santa. Povo o quê? O que diz aqui? Sereis reino de sacerdotes. Olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Dizendo para o seu povo: não façam uma imagem que me representem. Vocês serão meus sacerdotes. Todos vocês. Ou seja, o sacerdote se vestia para representar a Deus. Deus estava dizendo para eles o quê? Vocês são a minha imagem. Vocês me representam. Quando os outros povos olharem para o povo de Israel, eles não vão procurar lá dentro do templo uma imagem para ver a representação do Deus de vocês. Vocês são a minha representação. Vocês são meus sacerdotes. Todo o povo. Por isso, não vão fazer uma imagem de escultura. Vocês são a minha imagem. E a Bíblia, não foi só aqui, repete em vários lugares. Vá lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, um pouco antes de Apocalipse, lá no finalzinho, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Agora nós estamos no Novo Testamento. Nós vimos lá no Velho Testamento, exatamente isso, e agora 1 Pedro 2, 9, diz aqui: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Será que é isso? Acho que é 2 Pedro. Não, eu estou lendo o capítulo 1. Capítulo 2, 9, isso. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que Deus diz agora no Novo Testamento para nós: vocês são nação santa, povo escolhido de Deus, vocês são propriedade exclusiva minha. E vocês são o quê? Sacerdócio real. É isso que Deus está dizendo. O mesmo que diz para o povo de Israel, Ele diz para nós hoje: vocês são meus sacerdotes. Vocês vão se vestir para representar quem eu sou. Quando alguém quiser saber como é o Deus verdadeiro, eles vão olhar para vocês. E eles vão ver na vida de vocês as minhas características. E aí eles vão dizer: agora eu sei como é esse Deus. Vendo através do fruto do Espírito. Como estamos estudando na lição da Escola Sabatina. Vendo na nossa vida quem Ele é. Vamos mais adiante um pouquinho. Apocalipse. Capítulo 1, verso 6. Algumas páginas aí na frente. Apocalipse 1, 6. Mais uma vez, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, Deus diz o quê? Nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Mais uma página adiante. Capítulo 5, verso 10. Apocalipse 5, 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja o que Deus diz. Ele nos chama para sermos o quê? Sacerdotes. Chamou o povo de Israel para ser uma nação santa, reino de sacerdotes, e nós também sacerdotes, para representarmos e sermos a imagem de Deus para o mundo. E é exatamente isso que o sacerdote fazia, ele representava. Nós somos a imagem de Deus. Quando a igreja primitiva começou, eles entenderam isso perfeitamente. Porque ali ficou ilustrado da seguinte maneira: o corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, como que eu represento a Deus? Como que eu represento a imagem dele? Através da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, cada um tem suas características, cada um tem seus dons e talentos. Então nós fazemos parte deste corpo. E quando os apóstolos e os discípulos entenderam isso,
eles entenderam e começaram a pregar. Vamos fazer parte do corpo de Cristo. Todos juntos somos uma representação melhor da imagem de Deus. A pessoa vem à igreja, ela conhece a igreja e ela vê essas características diferentes e ela percebe o quê? Esta é a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus e Deus se reflete através do templo que nós somos. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A glória de Deus é representada através do nosso corpo, da nossa vida. O templo recebia o Shekinah, em hebraico, que era o quê? O brilho, a glória de Deus. Ela se manifestava dentro do templo. Agora, no Novo Testamento, nós aprendemos que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. A glória e o poder de Deus se manifesta em nós. E nós refletimos e brilhamos a glória de Deus. As pessoas veem no templo do Espírito Santo a imagem de Deus, que somos cada um de nós. Veja o que aconteceu. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi embora para o céu, depois de 40 dias, ele falou, agora vocês vão, preguem esse evangelho do reino a todo mundo. E de repente alguém chegou um pouco atrasado e queria conhecer Jesus, mas Jesus já tinha ido embora. Não tem problema. Ele simplesmente entrou em contato com os discípulos de Jesus, os apóstolos, aqueles que vieram depois, e sabiam exatamente como Jesus era. Por quê? Porque eles viviam como Jesus vivia. Eles faziam os mesmos milagres. Eles estavam demonstrando na vida prática deles quem era Jesus. E quem chegava conhecia os apóstolos, os discípulos, e eles sabiam exatamente como Jesus era. Através do testemunho da vida deles, através do amor que eles demonstravam. Nós lemos no Novo Testamento como viviam os apóstolos e os primeiros discípulos no primeiro século. Em amor, em amizade, companheirismo. Se alguém tinha necessidade, eles ajudavam. Se alguém tinha um problema, eles iam lá resolver. Todos vivendo em harmonia, comendo as refeições juntos, em paz. As pessoas viam e reconheciam quem era Jesus. Naquele tempo, como que eles evangelizavam? Eles não tinham TV, não tinha Novo Tempo, não tinha rádio, não tinha livro Ainda Existe Esperança para distribuir. A verdade é que eles não tinham nem Bíblia. Eles não tinham Bíblia. A Bíblia era um rolo que ficava na sinagoga. Era muito caro. Cada cidadezinha tinha uma cópia lá na sinagoga. Qual era a Bíblia deles? A vida deles. Essa era a Bíblia. Se alguém queria conhecer Jesus, eles liam a vida da pessoa. E através da maneira que eles viviam, como eles falavam, se comportavam, agiam, era assim que as pessoas conheciam a Deus. A Bíblia era a vida. Você é a Bíblia de muita gente. Muita gente por aí não tem uma Bíblia, não leu a Bíblia ainda, não conhece a Deus. Mas você é a Bíblia que eles leem. Lá no seu trabalho, seus amigos, seus vizinhos, os parentes, eles olham para a sua vida e eles começam a ler. E se eles notam algo diferente, eles são atraídos. Se eles veem que você é feliz, mesmo tendo problemas e dificuldades como eles têm, mas você encontra soluções em Deus, eles vão encontrar esse Deus em você. Nós somos a primeira Bíblia que as pessoas leem. E aí nós levamos elas a este Deus verdadeiro. Tem uma imagem que vai ser colocada ali, de Gandhi. Todo mundo conhece a imagem, é um dos rostos mais conhecidos no mundo, né? Tem alguns que a gente olha, Che Guevara, lá o argentino, né? Quando olha o rosto dele, a gente já sabe quem é. Esse rosto também. Madre Teresa de Calcutá é outra, né? Alguns presidentes. Mas esse rosto, volta por favor, quando nós olhamos, muito característico, né? Os óculos redondos, o bigode, careca, Gandhi. Gandhi era hindu. E ele dizia o seguinte: o único motivo que eu não me torno cristão, qual é? Alguém já ouviu essa frase famosa dele? Por causa dos cristãos. Eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Por quê? Porque a mensagem do cristianismo é bonita, é maravilhosa. Mas eu olho para os cristãos e eu não vejo eles vivendo essa mensagem que eles pregam. Em outras palavras, se eles vivessem isso que eles pregam, eu teria me tornado um cristão. Muitas vezes isso acontece na igreja. Uma pessoa para de vir na igreja, tem um problema, e eu ouvi até um comentário aqui na lição da Escola Sabatina a respeito disso. E aí nós dizemos para a pessoa, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a pessoa para de vir na igreja? Porque surgiu algum problema, alguma dificuldade, relacionamento. Bom, primeiro tem que descobrir qual é o problema, vamos conversar com a pessoa, orar, mas geralmente o conselho que se dá é o seguinte:
Irmão, irmã, vá na igreja, mas não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus. Desculpa, mas isso é um engano muito grande. Porque a pessoa vem à igreja e aí você diz para ela, olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Então, cadê Jesus? Vamos procurar por ele, porque eu não vi ainda ele aqui hoje, deve estar escondido. Onde que está Jesus? Cadê? Está aqui, refletido no rosto de cada um. Então, como que eu posso dizer para alguém, vá na igreja e não olhe para as pessoas? Mas é nelas que nós vamos ver Jesus. É nelas que nós vamos encontrar. E foi por isso que eu falei, eu volto a repetir. Entenderam agora por que eu falei que o abraço do irmão Paulo é o abraço de Deus? É Jesus aqui. Quando alguém dá um sorriso para uma outra pessoa, um abraço, né, um aperto de mão, uma palavra amiga, uma oração, um conselho, uma ajuda. Eu vou orar por você essa semana. Quem está falando isso? É você? Não, é Deus, através de você. Nós somos sacerdotes reais de Deus. Nós somos a luz e o brilho e a glória dele no mundo. Nós somos a imagem dele. Por isso nós não precisamos de uma imagem de escultura para representar a Deus. Como que Deus é representado? Através de nós. Nós somos esse quebra-cabeça. Cada um de nós é uma pecinha. E juntos, unidos, quando as pessoas olham para a igreja e veem essas pecinhas juntas, unidas, quem que elas veem? Jesus. Nós refletimos a Jesus. Você é essa peça e você faz falta. Vai ficar um buraco ali. Quando alguém não vem, quando alguém não faz parte da igreja, fica faltando. A imagem de Deus não está completa. Cada um com seu papel, a sua maneira de ser, a sua natureza, o seu temperamento, as suas características, unidos, nós refletimos a Jesus. Nós demonstramos quem Ele é. E é assim que as pessoas vão descobrir quem é Jesus. Você desaparece no momento que você está refletindo o caráter de Jesus. Nós sumimos. Isso aconteceu comigo faz poucas semanas. E eu achei isso realmente fantástico. Estava em Tóquio, visitando uma pessoa num sábado à tarde. Eu não sabia quem era. Eu fui convidado por 2 filipinos que fazem esse trabalho, todos os sábados visitando e estudando a Bíblia com pessoas em vários lugares diferentes em Tóquio. E eles me convidaram. Vamos lá visitar a Grace. Ela está no hospital. Está muito doente, nós estudamos com ela todos os sábados. E eu não fazia ideia. Mas eu fui com eles e fomos lá para o outro lado de Tóquio. Nós estávamos ali na parte mais central, fomos para a parte noroeste da cidade. E pegamos 2, 3 trens diferentes até chegarmos lá. Fomos caminhando até o hospital. E depois da estação, quando nós chegamos no hospital, eles falaram, olha, estão ainda trocando um paciente ali, vamos esperar um pouquinho. E quando eu entrei no quarto, havia 4 pessoas no quarto, e eu não estava preparado para ver o que eu vi. E lá estava Grace, na primeira cama. E Grace em inglês quer dizer o quê? Graça. E eu até falei para ela, né? Falei, que nome bonito o seu. A Bíblia está cheia do seu nome. Para todo lado que a gente vai é graça para cá, graça para lá, é o seu nome. Está lá na Bíblia. Mas o que eu vi me chocou. Porque a Grace estava numa situação muito feia, muito triste. Dava para ver que ela tinha sido uma moça muito bonita. Eu imagino que ela deve ter tinha em torno de 40 anos de idade. Mas ela parecia, quando a gente vê aquelas fotos dos aidéticos em estado terminal, quando surgiu a AIDS, pele e osso, era o estado dela. Era difícil de olhar. Pouco cabelo, dava para ver o couro cabeludo assim todo. O rosto dela, você via todos os ossos, os braços, as pernas, as mãos, os pés. Era literalmente pele e osso. E nós começamos a conversar e eu comecei a falar para ela a respeito do sofrimento, da dor que ela estava passando. E quantas vezes nós ficamos pensando, por que Deus permite que eu esteja sofrendo tanto assim? E ela falou, pastor, é isso mesmo que eu penso. Por que eu ainda estou viva e estou aqui nessa cama? E eu não sabia, depois eu fiquei sabendo. Quanto tempo é muito tempo para estar numa cama de hospital? Eu fiz essa pergunta numa igreja, alguém falou, 1 dia. 1 dia é tempo demais numa cama de hospital. Eu fiquei no hospital uma vez na minha vida, por 3 ou 4 dias. Eu tinha 12 anos de idade, foi a única vez. Não quero voltar nunca mais. E às vezes tem gente que fica 1 semana, 2. A prima da minha esposa, que se chama Suelen, ela ficou quanto tempo? 3 semanas? 3 semanas e meia
no hospital. Imagina alguém ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses na cama do hospital. Ela estava ali e a família toda nas Filipinas, os filhos. Só que ela estava ali não foi por 3 meses, nem por 6 meses. Ela estava ali por 3 anos. 3 anos. E esse rapaz, um dos rapazes que ia ali, ele fazia massagem nela. Porque imagina uma pessoa, os músculos se atrofiando. Ela já estava pele e osso. Tenho certeza que se ela tivesse que se levantar, ela não conseguiria ficar em pé. Não conseguiria se movimentar. 3 anos ali e pensando, por que Deus permite que eu esteja aqui durante todo esse tempo? Sofrendo. E nós conversamos e fomos estudando e começamos a fazer um estudo na Bíblia. E fomos estudando a respeito principalmente do perdão. Porque ela chegou ali naquele ponto por um motivo emocional. O ex-marido tinha maltratado ela muito, ela sofreu muito, e aquilo desencadeou um problema de pele, a defesa do organismo, né? A imunidade foi caindo, e aí surgiu um problema de pele, e aquilo foi aumentando, e se tornou uma doença degenerativa, e lá estava ela por 3 anos, sem conseguir perdoar o marido. E aí nós começamos a estudar a Bíblia, e eu perdi noção do tempo. E eu acho que foi em torno de 1h30. Eu não sabia quando eu viria de novo. Você teria chance de estudar com ela a Bíblia novamente. Nós fizemos um estudo muito profundo e longo. E ela estava se alimentando daquilo. Ela tinha, eu acho que, mais fome espiritual do que física. E ela foi entendendo a mensagem, foi entendendo a palavra de Deus. Nós lemos vários versos, muitos versos. Depois eu deixei eles todos anotados. O rapaz que estava comigo, 2 deles, foi anotando cada texto que eu lia para deixar para ela durante a semana depois voltar a ler os textos. E nós fomos lendo os textos, e ela foi entendendo, foi aceitando, e ela foi abrindo o coração, e por fim ela fez uma entrega da vida dela total a Jesus. E eu percebi que ela estava pronta para receber o perdão de Deus e perdoar também. E no final daquela conversa, quando terminamos a conversa, os 2 rapazes já estavam saindo, nós oramos e eles estavam saindo, mas um sentimento no meu coração muito forte, me dizendo que eu não podia sair dali sem tocá-la. Imagina uma pessoa numa cama por 3 anos, quando as únicas pessoas que vêm ali para dar um pouco de carinho, na realidade, as enfermeiras estão ali fazendo o quê? Mexendo com você, mas não é alguém que se importa com você, que vem com amor, com carinho para tocar. Você já ficou muito tempo sem ser tocado? Por isso que a gente tem família. A minha esposa, antes da gente se casar, ela estava no Brasil e nós ficamos 19 meses longe. E eu estava lá sozinho, nos Estados Unidos, ela no Brasil, e eu falei para ela, olha, eu nem percebia que eu não era tocado. Eu só sentia isso quando eu ia cortar o cabelo. Que aí tinha uma senhora, que eu não me lembro que país que ela era, acho que ela é colombiana ou boliviana, eu não lembro. Nós conversávamos, batíamos um papo, mas quando ela colocava a mão no meu cabelo para cortar meu cabelo, eu quase chorava. Porque naquela hora eu percebia, uau, faz semanas, até às vezes meses, que ninguém encosta em mim. Nós temos essa necessidade, como seres humanos, de ter o quê? Um abraço, de ter um aperto de mão, um beijo, um carinho. Dizem que você precisa pelo menos de 3 abraços, aquele abraço de verdade, por dia, para ter saúde emocional. Você tem que se abraçar, né? O irmão Paulo está fazendo muita gente feliz aqui, saudável. Está dando saúde para as pessoas. É isso mesmo. A gente precisa disso. E eu fiquei pensando, os filhos dela, lá nas Filipinas, não recebe visita de ninguém. E naquela hora eu fiquei pensando, eu falei de um Deus de amor por 1h30. Se eu sair daqui sem colocar a mão nela, tocar, apesar dela, ninguém queria nem olhar para ela, quanto mais tocar. Mas Deus falou para mim, você precisa fazer isso antes de sair. Eu falei, eu não vou conseguir viver se não fizer isso. Ela precisa ver na prática quem é esse Deus de amor. E antes de sair eu fui, coloquei a mão na cabeça dela e fiz um carinho e falei para ela, eu vou voltar aqui com minha esposa, ela vai querer conhecer você. E ela falou, eu vou aguardar a visita de vocês. Eu falei, a gente vai voltar. E naquele momento eu entendi o que eu tinha ouvido uma vez. Naquele momento, naquele instante que eu estava com a mão na cabeça dela, eu desapareci, ela desapareceu. Só Jesus estava ali. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, toda vez que nós fazemos algo para um desses pequeninos, nós estamos fazendo para quem? Jesus falou, vocês estão fazendo para mim. Jesus não disse que quando ele voltar, o que ele vai perguntar? Quanto foi a oferta que você deu na igreja? É isso que ele vai perguntar? Não. Você leu a Bíblia, orou? É isso que ele vai perguntar? Não, ele vai perguntar,
Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu estive preso, você foi me visitar. Quando eu estava doente, você me ajudou. É isso que ele vai perguntar. Porque é isso que reflete quem ele é. Então, quando nós fazemos para alguém, nós fazemos para quem? Para Jesus. Naquele momento, para mim, quem era ela? Não era Grace. Era Jesus que estava ali. Eu estava fazendo para ele. E para ela, quem eu era? Era Jesus. Porque ela estava vendo o quê? O reflexo do amor de Jesus. Não adianta pregar. Qual é a maior pregação nossa? É a nossa vida. É o que fazemos, não é o que nós dizemos. Essa é a nossa pregação. E Deus nos convida a pregar. E naquele momento, eu tenho certeza, ela olhando para mim, falando a respeito do amor de Deus, 1h30, lendo a Bíblia, falando, Deus é amor, olha isso, olha isso, olha isso. Deus é amor. E agora ela viu o quê? O amor de Deus em ação. Naquele momento, não existia mais Grace e pastor Ricardo ali, era Jesus. Para ela eu era Jesus e para mim ela era Jesus. Só ele apareceu. E eu fui embora dali feliz, realizado, pensando, que bom que isso aconteceu. Foi um momento maravilhoso. 1 semana depois eu recebo um telefonema. Grace morreu. E eu fiquei triste pensando, eu falei para ela, nós vamos estar orando por você. Eu vou orar por você. Se for da vontade de Deus, você vai sair dessa cama. Mas ali eu entendi. Por que Deus manteve ela por 3 anos naquela cama do hospital? 3 anos. Porque Deus vê o futuro. E Ele sabe o que realmente é importante. É sofrimento? É difícil. 3 anos na cama do hospital. Tenho certeza que durante aquele tempo todo ela preferia estar morta do que estar ali. Mas Deus falou, você tem que esperar. Você tem que esperar. Porque eu tenho para você uma vida eterna. Eu tenho para você não só a cura do seu problema, porque Deus podia tirá-la da cama. Mas será que de repente, ela tendo saúde, saindo dali, ela estaria tão perto de Deus como esteve naquele momento? Talvez não. Talvez ela ganhasse essa vida, mas perdesse a eternidade. E ali, quando ela estava pronta para receber o perdão de Deus e perdoar, o que aconteceu? Deus falou, agora sim, você pode descansar. Porque o próximo pensamento, a próxima coisa que vai acontecer na vida dela é o quê? É ver a volta de Jesus. E é estar renovada. E eu falo isso, eu já falei para algumas pessoas. Próxima vez que eu encontrar com a Grace, eu vou ter que ser apresentado para ela novamente. Porque eu não vou reconhecer. Provavelmente meu anjo vai chegar e falar assim, Ricardo, vem aqui, eu quero te mostrar alguém. Quem é essa moça bonita? Fala, essa é a Grace. Eu falo, não pode ser. Porque ela vai ter um cabelo lindo, né? Entre a pele e o osso vai ter um recheio. Vai estar bem bonita, maravilhosa, eu tenho certeza. Aquele momento ela vai me dar um abraço, e vai ser o abraço mais gostoso que eu vou receber na minha vida. E ela vai dizer para mim o quê? É difícil até me controlar, né? As lágrimas e a emoção, porque isso vai acontecer. E se você se preparar, você vai ver isso acontecendo. Você vai estar lá, junto. Obrigado. Vocês já sabem, eu já avisei vocês, né? Eu me emociono mesmo. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Isso que tem valor, de verdade, na vida. É você ajudar as pessoas e refletir o caráter de Deus. Nós somos a imagem de Deus. E nós, a igreja, unidos, refletimos a Jesus. Nós somos essas pecinhas no quebra-cabeça. E quando as pessoas olham para nós, eles veem a Jesus. E Jesus nos usa para levar as pessoas o conhecimento do amor dele. Através do quê? Dos nossos gestos, das nossas atitudes. Alguns anos atrás eu ouvi a história de uma mulher islâmica num país árabe, que lá nós sabemos aqui no Japão mais ou menos como que a mulher é tratada. Aqui ela é muito bem tratada comparado com esses países onde a mulher é tratada como um objeto. Eles às vezes até compram, vendem ou trocam a esposa. E lá essa esposa, que ela ainda tinha sorte porque era a única esposa desse marido, era muito maltratada mesmo. E ela se tornou uma cristã, se tornou membro da nossa igreja. E ali ela começou a ser mais maltratada. E ela apanhava do marido, ela era desprezada, humilhada, mas ela nunca revidava. Pelo contrário, quanto mais maltratada ela era, melhor ela tratava o esposo. Até que chegou um dia que, depois de uma discussão, o marido bateu nela tão forte que ela desmaiou. E ela caiu no chão e ficou ali, e ele deixou ela lá. Ela levantou dali depois que ela voltou assim, foi na cozinha e preparou o prato favorito dele e levou para ele.
Aí ele não aguentou mais. Ele parou e falou: eu não consigo entender. Não consigo entender esse teu Deus. Se esse teu Deus é assim, te fez ser assim, eu quero conhecer Ele também. Eu também quero ser um cristão. E mudou, a vida dele mudou. Por causa do quê? Do exemplo, do testemunho, da vida daquela mulher. Deus nos chama para isso. Vamos concluir a mensagem dessa manhã lendo o livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, capítulo 4, verso 4 a 6. A palavra de Deus nos diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Nós conhecemos muito bem esse verso, verso 5, que diz o quê? Há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E o verso 6, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos nós. Veja, um só Deus, Pai de todos, Senhor de todos, está em todos e age em todos. Esse texto está falando sobre isso. Deus está com todos nós. Ele age através de nós. Ele brilha, a sua glória, a sua luz se reflete através da vida de todos nós. E nós unidos, juntos, refletimos o caráter de Deus. Por isso a igreja de Deus tem que estar unida, trabalhando por Ele, fazendo a sua vontade, cada um refletindo a Jesus da sua maneira, da sua forma. Alguns são mais tímidos, outros menos, outros são bem, espontâneos. Alguns têm certos dons e talentos. Alguns podem ajudar de uma maneira lá atrás, escondidinho. Outros vêm à frente. Alguns cantam. Alguns sabem organizar. Alguns servem para administrar. Alguns têm visões e sonhos e planos para o futuro. Passam essa visão para outras pessoas que vão executar. Cada um tem o seu papel. Cada um faz a sua parte. Mas com todos nós juntos, unidos, Deus mostra o seu rosto. E Ele mostra quem Ele é. Ele mostra: eu sou amor. Porque meus filhos amam uns aos outros e mostram esse amor para os demais que precisam me conhecer. Esse é o convite de Deus para nós hoje. Refletir o seu caráter, fazer parte do seu povo. E eu fico feliz que essa igreja tem tanto talento, tanto dom. E todo mundo que foi chamado a desempenhar um papel disse o quê? Eu estou aqui. Eu aceito esse chamado. Eu ouço a voz do Espírito Santo, eu quero ajudar. Eu quero fazer o meu melhor, seja como for. Seja ajudando a limpar a igreja, organizar, seja preparando um prato para trazer aqui para o nosso almoço, não importa. Qualquer pouquinho que cada um faz, o que nós estamos fazendo unidos, juntos? Mostrando quem é Deus, mostrando quem é Jesus, refletindo o seu caráter. Esse é o convite de Deus. Se você se sente hoje chamado para refletir o caráter de Jesus, para se unir ao povo de Deus, para mostrar esse retrato para o mundo, que Deus é amor, hoje eu convido você também a orar mais uma vez comigo. A se colocar de pé e dizer: Senhor, eu quero mostrar aos outros o amor de Deus, através dos meus atos, através da minha vida, através das sementes que eu jogo por aí, que o Espírito Santo vai colher um dia. Se esse é o teu desejo, coloque-se de pé nesse momento e vamos orar a Deus entregando nossa vida mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor não escolheu uma imagem, um ídolo para refletir o teu caráter, mas o Senhor chamou e escolheu cada um de nós como os teus sacerdotes, que vão refletir o teu caráter e mostrar a todos quem tu és, que tu és um Deus de amor, que tu és amor. Aqui está a tua igreja unida como esse quebra-cabeça, cada um fazendo a sua parte, cada um uma peça. Juntos, conectados uns aos outros, nós mostramos quem é Jesus. Que Ele é amor, que Ele respeita cada indivíduo, cada pessoa, que Ele chama, nos modifica, transforma e nos faz mais felizes neste mundo. Abençoe a tua igreja, abençoe a cada um, para que o nosso aperto de mão seja o teu aperto de mão, que o nosso olhar seja o teu olhar, que cada palavra que venha da nossa boca venha de ti, confortando, ajudando as pessoas, que o nosso abraço seja o abraço de Jesus, que as pessoas se sintam acolhidas, felizes em nosso meio, que aqui elas possam encontrar paz, alegria e salvação.
Usa-nos como teus instrumentos para que sejamos teus semeadores, aqueles que jogam a tua palavra para que o teu Espírito possa trabalhar no coração das pessoas que a recebem. Abençoe a tua igreja, o teu povo nesta manhã. Receba a nossa vida no teu altar. Nós nos entregamos mais uma vez a ti, em nome de Jesus. Amém.